dia. Hoje é dia 14 de agosto de 2026. Estou aqui na cidade de Itapema, Santa Catarina. São 17 graus, chuva, frio, né? Mas firmes aqui para fazer a leitura da jornada da Bíblia capa a capa. É um presente que Deus tem nos dado à nossa vida para entender, conhecer e ter um grande entendimento dessa leitura da Bíblia capa a capa, nessas palavras aí maravilhosas. Hoje, bom dia, Ricardo. Hoje nós temos aqui a leitura de 2 Reis 19:20, temos aqui Gálatas 5, Salmos 17 e Provérbios 14, né? Hoje é dia 14, então nós vamos ler Provérbios 14, que tem 35 versículos. E você é o meu convidado. Então, vamos fechar os nossos olhos e nós já vamos fazer uma oração aqui de agradecimento já por esse dia e por essa leitura. Senhor, agradeço já por esse dia maravilhoso, agradeço já pela tua presença, agradeço pelo Ricardo que está presente, pelas pessoas que entrarão, que vão assistir. Agradeço pela leitura aqui da Bíblia capa a capa. Que o Senhor possa estar nos dando entendimento no dia de hoje. Fica conosco, Senhor. É a oração que eu faço. Amém. Amém, né? Então nós iniciamos aqui então o livro de 2 Reis 19, versículo 1, o rei pede o conselho de Isaías. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou suas roupas em sinal de tristeza, vestiu a sua roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento, nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Assíria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus escute esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem e Isaías mandou esta resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. 2 Reis 19, versículo 8, os assírios ameaçam outra vez. O oficial assírio soube que o rei da Síria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Líbina. Então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Síria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezefe e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Amate, Arpade, Serfaim, Ena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu,
Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: Ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado no teu trono que fica acima dos querubins. Só tu é Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Segundo Reis 19, versículo 20, a mensagem de Isaías para o rei. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? E quem você pensa que ofendeu e insultou? Você fez tudo contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus mensageiros para se gabarem de Deus, de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes, de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido da água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso os seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, como a erva que cresce nos telhados, quando o vento quente do leste sopra e o faz secar. Mas eu o conheço muito bem e sei o que você faz, aonde vai, sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer neste ano e no ano que vem. Vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e colher as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no monte Sião. Somente o Senhor Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: portanto, o Senhor Deus diz a seguinte respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Naquela noite o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios, matou 185.000 soldados. De manhã os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando o templo do deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei.
2 Reis 20, versículo 1. 2 Reis 20, capítulo 20, versículo 1. O rei Ezequias é curado. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volta e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui 3 dias você irá até o templo. 2 Reis, capítulo 20, versículo 6. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Põe uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. O rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa e que você prefere. O que você prefere, que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil, eu quero ver que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acás. 2 Reis 20, versículo 12, os mensageiros da Babilônia. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Meroque-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata, o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes, todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: De onde vieram esses homens e o que foi que eles disseram? Ezequias respondeu: Eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: E o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: Viram tudo, não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse ao rei: O Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a visita dele haveria paz e segurança. Por isso disse: A mensagem do Senhor que você me deu é boa. 2 Reis 20, versículo 20, o fim do reinado de Ezequias. Todas as outras coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Então aqui a gente finaliza a leitura de 2 Reis 19 e 20, né? O 2 Reis 19, o rei pede conselho a Isaías, e aqui então no 20 o rei Ezequias é curado. E depois vem a morte dele aí, né? Lá no versículo 20, como a gente leu. E nós vamos agora para o livro do Velho Testamento, Gálatas 5. Gálatas
está no Velho Testamento e é o capítulo 5. Firmes na liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Preste atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que os circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança que Deus nos aceitará. E é isto que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixar de seguir a verdade? É claro de que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa, mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar de maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E, quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Gálatas 5, versículo 16. O Espírito de Deus e a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas como essas. Repito que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos e nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amém? Olha que bênção aqui, o Gálatas 5, mostrando para nós, nesse versículo
16, o Espírito de Deus e a natureza humana. Ele faz uma comparação e mostra exatamente que nós devemos estar com o Espírito de Deus, né? E no final ele coloca aqui: nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém? Agora nós vamos para a leitura do devocional que está aqui em Salmos. Hoje é Salmos de número 17. Salmos 17. Uma pessoa inocente ora pedindo justiça. Oração de Davi. Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça, escuta o meu pedido de ajuda, ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desagradam como os outros fazem. Tenho obedecido a tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso ouve-me, escuta as minhas palavras, mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. A teu lado estou livre dos meus inimigos, protege-me como protegerias os teus próprios olhos, e na sombra das tuas asas esconde-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor, eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Vem, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-os com os sofrimentos que têm guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos, que ainda sobre para os filhos dos seus filhos. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente. Quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Amém, né? Então aqui a gente leu Salmos de número 17, e agora nós vamos aqui para Provérbios 14, né? Então hoje é dia 14, né? E nós vamos aqui para Provérbios. Então, Provérbios 14, esse livro foi escrito pelo rei Salomão, né? E nós vamos fazer a leitura. Hoje são 35 versículos e são aqui versículos maravilhosos. Lembrando que nós estamos aí na segunda coletânea. A segunda coletânea começou no capítulo 11 e vai até o 24, né? Que são os drivers, dos sábios, os ditados ou os ditos dos sábios, né? Então, existem 3 coletâneas. A primeira, que é do capítulo 1 ao capítulo 10, que é um convite à sabedoria. A segunda, que são os drivers, ou os ditos, os ditados dos sábios, que vai do capítulo 11 ao capítulo 24. E do capítulo 25 ao 31 são as características dos reis, das pessoas nobres e dos sábios, né? Então, ali mostra todas essas características aí. Provérbios 14, hoje é dia 14, Provérbios tem 31 capítulos, é um capítulo para cada dia. Amanhã é 15, nós vamos ler o capítulo 15. Provérbios 14, versículo 1: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras.
Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa juizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? Porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos percebem que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha confiança e o respeito dos outros. Mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas o que diz mentiras é traidora. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente se perde, a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Quem persegue aos pobres insulta a Deus, quem os fez. Mas quem é bom para eles honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Amém, né? Então aqui a gente fez a leitura de 35 versículos do capítulo 14 de Provérbios. O versículo que eu marquei foi o 33, que diz assim: no coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. Então assim, que você tenha um coração puro e ensinável, né? E já amanheça com o teu coração dessa forma, porque vai aformosear a sua face aí de alegria, né? E a gente escolhe como é que a gente quer que o dia seja, né? Então que o dia de hoje seja um dia maravilhoso. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. Amém? Então aqui nós encerramos a nossa leitura de número 166, né? Então foi o dia de número 166, e nós aqui então, nós já agradecemos a Deus aí, porque Ele tem nos mostrado, hoje é de número 167, né? Então temos que agradecer a Deus aí, por ter sido 167 dias na presença de Deus.
Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer. Senhor, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias. Senhor, eu agradeço, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Sua misericórdia que não tem fim. Eu peço já, Senhor, uma bênção especial para as pessoas que estiveram aqui nessa leitura da palavra, ao Ricardo, à Patrícia e as pessoas que verão, que assistirão no decorrer do dia. Que o Senhor possa estar tocando também no coração de cada um, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar dando entendimento nessa leitura maravilhosa. O Senhor realmente tem mostrado para a gente tanta coisa linda aqui. A gente leu ali 2 Reis 19, 20, Gálatas 5, Provérbios 14, Salmos 17. Cada um parece que vai se encaixando, vai se complementando, vai mostrando que a Bíblia realmente é um livro maravilhoso. Ele realmente é o que governa o nosso reino, Senhor, que faz nos dar conhecimento. Eu já agradeço a Ti, Senhor. Fica conosco nesse dia. Eu oro assim em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, né? Até amanhã. Que Deus abençoe. Que esse dia seja um dia de glória.